Vamos ver aqui algumas notícias a respeito do tarifaço, né? E vamos aqui fazer uma pequena reflexão, como é que fica o réu Eduardo Bolsonaro, que ele agora é réu no Supremo Tribunal Federal, a respeito dessa situação, né? O Brasil aguarda a resposta dos Estados Unidos sobre proposta de acordo, diz ministro. Mauro Vieira esteve em Washington com o secretário de Estado americano, o grande mito aí do Eduardo Bolsonaro, o Marcos Rubio, né? O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou nesta quinta-feira 13 que o Brasil espera para os próximos dias a resposta dos Estados Unidos a uma proposta de mapa do caminho que deve orientar negociações destinadas a solucionar pendências comerciais entre os dois países. Vieira se reuniu com o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio em Washington após 2 encontros durante o G7, grupo dos 7 países mais ricos do planeta no Canadá. Segundo o chanceler, Rubio demonstrou interesse em avançar rapidamente nas tratativas, né? E aí, quando aconteceu esse encontro aí, o Eduardo Bolsonaro foi às redes sociais dizer que não teve nada, só foi apenas um esbarrão ali do Marcos Rubio com o Mauro Vieira, e Mauro Vieira saiu contando bravatas, né? Então vamos um pouco mais para frente ver outras notícias, né? Donald Trump reduz tarifas sobre café, carne, frutas, produtos exportados pelo Brasil. Medida tira a taxa de 10% imposta em abril, mas mantém os 40% determinados em julho. Os Estados Unidos reduzem as tarifas de importação de cerca de 200 produtos alimentícios, incluindo café, carne, açaí e manga. Na noite dessa sexta-feira 13, para o Brasil, as taxas caíram de 50 para 40. Num primeiro momento, exportadores brasileiros tiveram dúvidas sobre o tamanho da redução. Posteriormente, o Ministério da Agricultura esclareceu que a ordem abrange apenas as chamadas taxas de reciprocidade impostas a diversos países pelo presidente Donald Trump em abril. No caso do Brasil, elas foram de 10%. Em julho, no entanto, o presidente dos Estados Unidos anunciou uma tarifa adicional de 40% para a compra de produtos brasileiros, que continua valendo, segundo o governo. Então, essas taxas que estão sendo negociadas, mas já caiu 10%. Aqui é o jogo de empurra, né? Porque assim, o Donald Trump não quer sair perdendo. Donald Trump não quer sair perdendo, não quer dizer que a negociação ele teve que recuar. Ele vai recuar aos poucos para dizer depois que saiu ganhando. Isso faz parte aí do ego dos Estados Unidos, né? Mas ele já tira aqui de alguns países. Estados Unidos vão retirar a tarifa de alguns produtos de 4 países. São eles: Argentina, Equador, Guatemala e El Salvador. Está tirando desses 4 países aí já tarifas que eles impôs aí, né? Os Estados Unidos informaram que removerão as tarifas sobre alguns alimentos e outras importações da Argentina, do Equador, do Guatemala e de El Salvador, conforme acordos entre os 4 que darão às empresas, né? Então tá aí ele tirando essas tarifas. Mas vamos lá, os Estados Unidos impôs essas tarifas no Brasil, esperando que o Brasil corresse lá para pedir, pelo amor de Deus, não nos salve, não nos deixe falir, porque essas tarifas vão falir o Brasil. Aí o que é que acontece depois de abril, que eles impuseram essa tarifa de 10% que eles estão retirando agora, e depois do mês de agosto, né? O Brasil cresceu, a inflação diminuiu no Brasil, só está alto os juros, que ninguém sabe porque o Campos Neto não abaixou ainda os juros no Brasil, né? Mas o dólar cai, a bolsa sobe, o Brasil vende para outros países os produtos que os Estados Unidos compravam do Brasil, ou seja, a inflação aqui caiu, a inflação subiu foi nos Estados Unidos. Quem está reclamando dessas tarifas não são os brasileiros, são os estadunidenses. Claro que alguns setores específicos do Brasil sofreram, isso era impossível
de não acontecer. Mas, no geral, a maior parte da população brasileira não está sentindo nada a respeito dessas tarifas impostas aí pelos Estados Unidos. Ou seja, Lula tomou a atitude correta quando disse que o Brasil é soberano e que não iria se submeter às determinações de Donald Trump. Ao contrário do que fez a extrema-direita do Brasil, que disse que a gente deveria correr com o rabo entre as pernas e pedir, pelo amor de Deus, para o Donald Trump. E aí você faz a sua reflexão, quem é patriota e quem não é patriota. Quem quer ser entreguista do país, entregar tudo aos Estados Unidos e quem defende a soberania nacional, né? Então tá aí o Eduardo lá esperneando, porque daqui para o final do ano essas tarifas todas devem cair também aqui no Brasil. E a gente espera que também aquelas sanções de passaporte, de Lei Magnitsky, tudo isso também venha a cair no Brasil, porque não faz sentido nenhum a interferência de Donald Trump em processos aqui no Brasil. E além do mais, está bem claro que o Brasil não vai recuar, que a justiça brasileira não vai recuar em relação a essas determinações dos Estados Unidos, esse absurdo dos Estados Unidos em relação ao Brasil, né? O que é que o Eduardo Bolsonaro conseguiu com isso? Melhorar a popularidade do presidente Lula, se tornar réu no Supremo Tribunal Federal, adiantou a prisão domiciliar do pai, rachou a extrema-direita. Parabéns, Eduardo, como se diz por aí, camisa 10 do Lula. Comenta, compartilha o joinha e segue aí o canal Falando em Português.